Lucas 11, deixa aí no capítulo 11 aberto, e olho para o pastor Luiz Fernando para vocês entenderem uma coisa importantíssima que Jesus quer ensinar nessa noite. Ou você está do lado de Cristo, ou você está contra Cristo. É o primeiro ponto, e é a pergunta que vocês vão fazer para vocês mesmos até o final, e definindo mais e mais essa pergunta de acordo com o andamento da exposição da palavra. Amém? Se eu estou do lado de Cristo, ou se eu estou contra Cristo. Amém? Jesus, ele fazia a obra de quem? A obra de Deus. Jesus fazia a obra de Deus. Jesus mostrou que ele veio do céu, que ele veio da parte de Deus, porque isso tudo está provado dentro do Evangelho. Nós não vimos, irmãos, mas está registrado aqui. Fielmente, nós podemos acreditar na palavra de Deus, porque ela tem se cumprido. Amém? Ela tem se cumprido. O que foi falado sobre Jesus Cristo, que aconteceu há 2000 anos atrás, foi verdade. Não foi invenção. Quiseram distorcer, quiseram colocar dúvidas na história de Jesus, mas não conseguiram até hoje. Seria muito fácil desmascarar algo que não foi verdadeiro. Seria muito fácil para os historiadores desmascararem Jesus Cristo, mas eles não conseguiram, porque a obra de Jesus foi uma obra verdadeira. A obra de Jesus foi uma obra de amor, foi uma obra de libertação. Jesus fazia a obra de Deus, Jesus anunciava, Jesus promovia o reino de Deus. Ele disse o reino de Deus é chegado. Ele disse aos discípulos, olha, preguem o arrependimento, porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus, ele não pode ser visto, mas ele pode ser sentido. Digam amém. Ele pode ser sentido, o reino de Deus está no coração de vocês. Ele disse isso. O reino de Deus, ele não está ali nem acolá, mas ele está no meio de vós. O reino de Deus está dentro de vocês. Digam glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o poder de Cristo está trabalhando em nossos corações. O poder de Cristo está modificando você para melhor. O poder de Cristo está tirando as maldades do seu coração, os seus vícios, os seus pecados, está te libertando dos seus pecados, está libertando vocês dos seus vícios. Digam glória a Deus. Jesus continua trabalhando pelo Espírito Santo, mas a igreja, ela tem que tomar uma posição. Não adianta nós estarmos aqui, irmãos, neutros. Ou você se preenche, ou você coloca o sentido da sua vida em Cristo, coloca Cristo como sentido da sua vida, coloca Cristo no centro da sua vontade, o Senhor Jesus dirigindo, o Senhor Jesus inspirando o pensamento, o Senhor Jesus concedendo esperança, concedendo vida, concedendo poder e autoridade para você ser ativo, não somente receber, mas também fazer algo. Glória a Deus. Porque nós recebemos primeiro, mas ele disse o que de graça recebei o quê? De graça você vai o quê? De graça você vai dar. Se Jesus me libertou, se Jesus fez uma obra na vida do pastor Luiz Fernando, por que eu deveria esconder? Por que eu não deveria tomar uma posição se eu entendi o propósito? Por que o senhor está aí no altar, pastor? Porque eu entendi o propósito. Eu entendi o propósito e eu estou dando continuidade a esse propósito. Hoje essa obra, ela está sendo propagada, por quê? Porque eu estou tomando posição diante de Deus. E da mesma forma vocês, um dia eu estava sentado no banco e eu recebi o benefício da obra de Jesus.
Alguém trabalhou na minha vida com o nome poderoso de Jesus. Alguém usou os dons espirituais para me edificar e chegar hoje, humildemente, nessa posição que eu me encontro. Digam glória a Deus. Da mesma forma vocês estão aqui, irmãos. Da mesma forma vocês estão aqui. Por que vocês chegaram aqui? Porque Deus enviou alguém para chamar. Porque Deus fez um chamado. Todo mundo aqui recebeu um chamado para primeiro ser formado pelo Senhor. Jesus, ele forma o discípulo e depois ele concede uma obra para o discípulo realizar. No final do ministério de Jesus, depois da ressurreição, antes de ascender aos céus, ele reuniu os discípulos e ele declarou: ide e pregai o quê? O evangelho a toda criatura. Em meu nome vocês vão fazer o quê? Expulsar o quê? Os demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão impor as mãos nos enfermos e eles vão ser curados. O poder e a autoridade que eu recebi, eu estou entregando a vocês, para vocês darem continuidade à minha obra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não existia dúvida do propósito de Jesus, libertar os cativos. A igreja, ela tem essa função. A igreja, ela tem esse poder, a igreja tem essa autoridade. Não faz por quê, pastor? Não faz porque não quer. Aí que está o problema. Não faz porque não quer. Por que o coração está vazio? Por que está na igreja, mas não tem atitude? Por que sabe que tem que perdoar, mas não perdoa? Sabe que tem que amar, mas não ama? Sabe que tem que suprir a necessidade do necessitado, mas não supre? Não faz a obra de Deus. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja nessas condições. Não cooperam, não ajudam. Quem está entendendo isso, diga amém. A pessoa não coopera. A pessoa é neutra. A pessoa recebeu a graça de Deus, mas não tomou posse. A pessoa recebeu a graça de Deus, mas não preencheu a vida com esse significado da graça. Coração vazio. Coração seco. A pessoa não move, irmãos. Mas Jesus não, Jesus estava trabalhando. Nós temos esse privilégio de quê, pastor? Nós fomos escolhidos. A Bíblia diz que nós fomos chamados. Ele disse que muitos serão chamados, muitos são chamados. Mas ele fala um detalhezinho triste, qual? Poucos serão o quê? Escolhidos. Por quê, pastor? Porque vai ser feita uma avaliação de quem era a favor e de quem não era a favor. Porque quem não é a favor é contra. Quem não é a favor da obra de Deus, mas está está seguindo Jesus, mas não é a favor de Jesus. E tinham pessoas que estavam dentro dessa doutrina, estão dentro dessa doutrina, mas estão mudando a palavra. É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu estou fora da palavra, se eu estou fora da doutrina, se eu ouvi a doutrina, mas eu não adotei essa doutrina, eu estou contra Jesus. O pregador da doutrina falsa, ele é contra Cristo, ele é um anticristo. Porque ele fala contra a mensagem de quem? Ele fala contra a mensagem de Jesus. Ele usa o nome de Jesus para levar vantagem. São pessoas, irmãos, que são ativamente contra. Eu quero que vocês se posicionem. Tem pessoas ativamente contra o Evangelho, tem pessoas que são neutras. Mas só que Jesus esclarece aqui na palavra
que até as pessoas que são neutras, ou seja, aquelas que não estão fazendo nada a favor, elas também são contra. Aquelas pessoas que não estão buscando edificar o reino de Deus, aquelas pessoas que não estão permitindo que o poder de Deus transforme as suas vidas, essas pessoas estão contra. São pessoas que estão com seus corações vazios, são pessoas que foram beneficiadas pela obra de Deus, mas não permitiram que a obra de Deus, ela moldasse uma nova natureza. É isso que vocês têm que entender. Pastor, eu ouvi o Evangelho, eu fui chamado, eu ouvi a palavra de Deus, eu ouço a pregação do Senhor, eu ouço palavras que têm significação com a minha vida, mas eu não adoto. Amém? Você ouve, mas você não adere, você ouve, mas você não adota, você concorda de uma forma, mas não age. Glória a Deus. E a palavra mostra aqui, irmãos, que Jesus estava trabalhando, Jesus estava fazendo bem, e teve gente para criticar Jesus. Jesus estava expulsando um demônio, e levantaram oposição contra Cristo. Disseram que Jesus estava expulsando o demônio por Satanás, e não pelo Espírito Santo. Mas pessoas que conheciam a palavra, pessoas que Deus deu a revelação. Quem falou isso, pastor? Os próprios judeus, o povo escolhido de Deus para receber a revelação do Evangelho, o povo que conhecia a palavra, o povo que conhecia a lei, o povo que conhecia os profetas, o livro dos profetas, a anunciação do Cristo Salvador, do ungido, do filho de Davi que viria. Mas estas mesmas pessoas que viram a confirmação da natureza de Cristo, viram a confirmação pelas obras de Cristo, disseram assim: ele é do diabo. Vocês estão entendendo? Amém? Como que pode pessoas que foram escolhidas por Deus estarem trabalhando contra Jesus? Pessoas que um dia receberam uma graça como eu recebi, uma libertação como eu recebi, uma salvação da morte como eu recebi, porque eu estava a ponto de perder a minha vida. Como que hoje eu posso retroceder? Como que hoje eu posso me colocar, irmãos, numa posição neutra? Como que eu posso hoje me posicionar contra Cristo? Eu estou me dando como exemplo para vocês entenderem a palavra. Se eu recebi todo o recurso para crer, se eu tinha tudo para entender que Cristo, ele era o Filho de Deus, que Cristo é Salvador, que Cristo merece a minha dedicação, merece a minha entrega de vida, mas eu estou o quê? Recuado. E muitos estão assim dentro da igreja. Vocês estão entendendo, amém? Ah, pastor, eu venho para a igreja, mas eu não faço o quê? Eu não faço nada. Eu venho para a igreja, mas eu não coopero com a obra. Tem muita gente que não está cooperando com a obra, irmãos. Não está cooperando com a obra, porque quando eu falo da obra, em todos os sentidos, principalmente, a libertação de pessoas das suas escravidões, das suas prisões. Eu tenho recurso para me libertar, e eu tenho dons para quê? Para edificar a igreja. Nós temos dois pontos afetados pela doutrina de Jesus Cristo. Primeiro, ela me edifica. Primeiro, ela me dá condição de crescer. Ela me dá condição de ser uma pessoa melhor. Ela me dá condição de mudar o meu pensamento. A palavra de Deus, ela me leva ao arrependimento, me faz mudar o meu comportamento. Jesus me dá o entendimento de que o pensamento de Deus é muito melhor para mim. Jesus me dá o entendimento de que o Evangelho é a verdade.
Ele tem buscado as pessoas nas suas piores condições. Não pensem vocês que os traficantes não ouvem a rádio e não ouvem a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra numa boca de fumo, quando a palavra de Deus, o cara liga o celular ali na rádio, da 94.5, e ele escuta a mensagem, ele escuta Jesus chamando, ele escuta Deus dizendo que tem uma oportunidade para ele, aquilo ali, essa palavra, irmãos, ela vai com poder transformador. Essa palavra, ela faz parte da obra de Jesus. Essa palavra, ela tem poder, ela vai com o poder do Espírito Santo para realizar os feitos de Deus na vida dessa pessoa. Jesus, ele tem poder para transformar. E o chamado dele é um chamado manso. Mas é uma palavra firme. Amém? Ele falou o quê? Aprendei o quê? Aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de quê? De coração, e trarei o quê? Descanso para a vossa alma. Eu trarei descanso para a vossa alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quando ele fala isso, irmãos, ele identifica o que há no coração dessas pessoas que estão no crime. Ele identifica o que há no coração das pessoas que estão em depressão. O que há, a falta de esperança que há nos doentes que estão nos hospitais. Pessoas que estão cansadas e o quê? Sobrecarregadas. Pastor, eu estou com uma doença incurável. Pastor, eu estou sendo perseguido. Alguém quer me matar. Tem um filho meu com um problema sério. Você está sobrecarregado. Mas Jesus falou o quê? Vinde a mim. É a bondade de Jesus, irmãos. É a bondade de Jesus. É o amor de Jesus sendo expresso. É o amor de Deus revelado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não o quê? Não pereça, mas tenha vida. Jesus, ele oferece vida. Ele oferece vida e vida eterna. Ele está trabalhando. E ele chama a igreja para enganjar-se nessa mesma obra. Ele chama a igreja para o lado dele, mas ele não vai aceitar neutros dentro da igreja. Ele não vai aceitar apáticos dentro da igreja. Porque ele quer ver a igreja o quê? Ele quer ver a igreja o quê? Crescer. Ele quer ver a igreja crescer. Ele quer ver almas resgatadas. Esse crescimento que o pastor fala é almas resgatadas, pessoas livres dos seus sofrimentos, pessoas livres das suas dores, das suas enfermidades, pessoas livres das prisões dos seus pecados que amaldiçoam, dos seus pecados que matam, dos seus pecados que tiram as suas esperanças. Mas ele levantou a igreja para quê? Para pregar o evangelho. Por quê, pastor? Porque o evangelho tem poder, porque a palavra tem poder, porque a palavra, ela é um remédio. A palavra de Deus é um remédio, o nome de Jesus é poderoso. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas tem que invocar de todo o quê? De todo o coração tem que estar cheio da graça. Jesus fazendo o bem, e uma igreja dividida. Jesus fazendo o bem e aqueles que deveriam que estar do lado de Jesus dividindo o reino, enfraquecendo o que deveria ser forte. Quando há dissensão aqui dentro, quando há confusão aqui dentro, quando há beicinho aqui dentro, é porque o negócio não está bom. Quando tem irmão contra irmão, quando tem problema dentro da igreja, é porque o negócio não está bom. Jesus quer que nós estejamos juntos. Jesus quer que nós estejamos unidos. Jesus quer que a igreja seja forte, mas quando ela está empenhada na obra. Não é mudar a doutrina. O pastor Luiz Fernando vem com uma doutrina. Aqui não tem repepé, não tem. Aqui não tem adivinhação. Mas quando chega alguém aqui querendo adivinhar, está dividindo.
Aqui tem o Evangelho, aqui tem a palavra de Deus. Aqui tem o alimento espiritual. Mas se chegar alguém aqui com outro fundamento que não seja aquele determinado por Cristo, a palavra que nos foi confiada foi o Evangelho. Deus mandou te dizer, irmão. Eu estou vendo isso, irmão. Eu estou vendo aquilo, irmão. Pessoas que gostam de causar sensações, irmão, dentro da igreja. Eu não sou a favor disso. Isso faz parte de uma cegueira espiritual. Isso faz parte de pessoas que são contra o reino de Deus. Por quê, pastor? Porque não acrescentam nada. Porque não acrescentam, porque não fortalecem, porque não alimentam. Você tem que fazer conforme a doutrina. Jesus disse, ide e pregai o quê? O Evangelho. Irmão, não vai mudar a palavra de Deus. O culto é de quê? De adivinhação. Ele disse o quê? Ide e pregai o quê? O Evangelho. Ele disse, curai os enfermos. Ele disse, expulsai os demônios. Só que a melhor forma de você expulsar um demônio é tratar o coração da pessoa primeiro. Jesus exorcizou, pastor, exorcizou. Mas ele pregou mais do que exorcizou. A Bíblia diz que ele pregava a palavra e os demônios se levantavam e iam o quê? Iam embora. Quando a palavra entra, Satanás tem que o quê? Quando você deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, irmão, e você adota a palavra de Deus para ela permanecer, o diabo tem que fazer o quê? E depois que a palavra entra e você se firma na palavra, o diabo não pode voltar mais. Isso é bíblico. Se Jesus expulsar o demônio, ele não o quê? Ele não volta. Mas se ele sair por conta dele e você não preencher o seu coração, ele vai voltar. A pessoa enfraquece. A pessoa entra na igreja hoje, recebe uma orientação de uma doutrina de Deus, recebe uma palavra de Deus para o seu coração, mas ela não se firma naquela palavra. O que acontece, pastor? O coração fica o quê? Vazio. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que não existe ex-casa. Amém? Se a casa ficar vazia, ela não é ex-casa de Satanás. Se a casa ficar vazia, ela continua sendo casa de Satanás. Se você é um seguidor de Cristo e não se empenha em Cristo, a sua casa fica vazia. Glória a Deus. Jesus estava expulsando o demônio de um mudo, Jesus curou o mudo, e os fariseus chegaram e disseram, ele expulsa demônio por Belzebu, pelo príncipe dos demônios. É essa agressividade que muitas vezes se levanta contra a obra de Deus. É a mesma coisa de uma pessoa estar ouvindo o evangelho genuíno pregado pelo pastor Luiz Fernando e alguém blasfemar lá, é do diabo. Como eu tenho certeza que alguém aqui já pode ter ouvido falar mal de mim. Mas eu estou fazendo o quê? A obra de quem? A obra de Deus. Vamos ver no final. Enquanto você blasfema de mim, ou blasfema de quem está fazendo a obra de Deus, a obra sendo feita conforme a doutrina, é isso que eu quero dizer. Jesus estava fazendo a obra de Deus, expulsando o demônio, libertando o homem de um sofrimento. Como ele fazia, da mesma forma, pregava o evangelho, como ele fazia o surdo ouvir, como ele ensinava o evangelho aos pobres para que eles tivessem esperança. Amém? Mas muitos vão dizer, é do diabo. Quem é esse aí? Quem é esse aí? Mas o que me testifica são as obras que eu faço. O que testificava Jesus como Filho de Deus eram as obras que ele realizava. Era o fruto da vida dele, o amor que ele tinha pelas pessoas, é o que testificava como sendo um servo do Senhor. Quando vocês amam o próximo, quando vocês perdoam,
As pessoas estão vendo que são servos do Senhor. São pessoas que estão cheias de graça em seus corações. Não são corações vazios. Não são neutros dentro da igreja, mas são pessoas que estão fazendo a obra de Deus. São pessoas que estão praticando a palavra de Deus. Nós temos uma missão, irmãos. Nós temos que renovar esse senso de juízo em relação à nossa missão com Cristo. Pastor, será que eu estou fazendo conforme a vontade de Cristo? Será que meu coração está cheio da vontade de Deus? Será que eu estou de acordo e praticando a palavra de Deus? Será que eu tenho anunciado o evangelho, trazido almas, acrescentado o reino de Deus com almas? Jesus, ele quer o quê? Almas. Deus, ele quer almas. Jesus chamou, levantou homens, apóstolos. Jesus levantou discípulos para que eles pescassem o quê? Almas. Ele quer almas. Ele quer almas. Vocês têm que ter esse empenho. Vocês têm que ter juízo dessa missão. Entender a missão do nosso Senhor e Salvador. Pastor, eu tenho um trabalho que foi confiado por Cristo, que é ganhar o quê? Almas. E nós temos que continuar ganhando almas. Nós temos que arrumar um meio de evangelizar. Amém. Nós temos que trazer, arrebanhar pessoas que estão cativas. Nós temos que falar do evangelho para os cativos. E se eles disserem sim, se eles concordarem, vocês podem ter certeza que Jesus vai fazer a obra no mesmo momento. Se eles receberem a mensagem, essa mensagem tem poder para mudar, essa mensagem tem poder para transformar, essa mensagem tem poder para quebrar a cadeia do álcool, a cadeia do vício da bebida, do vício da cocaína, da maconha, o tráfico de drogas. Esse poder de Jesus, ele destrói as obras do diabo, porque ele veio com esse propósito. O Filho do Homem foi levantado para destruir as obras do diabo, curar os enfermos, irmãos. Tem muitos doentes que estão precisando da palavra de esperança. Eu falei da visita dos hospitais, não sei se estão indo, se não estão indo. Amém? Eu falei, irmãos, vamos fazer a obra, irmãos. Tem gente que pode, tem gente que passa o dia todo em casa, está aposentado, mas não move uma palha. Ouve o que eu estou falando. Não move uma palha a favor de quê? Do reino de quem? Do reino de Deus. E depois quer dizer que faz parte da igreja. Cuidado, hein? Cuidado para quando chegar no final, na hora que Jesus Cristo for avaliar a sua obra, você ser rejeitado. Você foi chamado, mas você não honrou o compromisso que você o quê? Que você assumiu com Deus. É muito sério o que eu estou falando aqui. É muito sério o que Jesus anuncia nessa noite. Ele fez a obra. E muitos que deveriam estar fazendo a obra ficaram contra ele. Muitos se posicionaram também como neutros. Entraram na igreja e acomodaram. Não faz nada para ninguém, não ajuda de maneira alguma. Pastor, pelo menos eu estou ajudando de alguma maneira. Mas tem gente que não quer ajudar, não quer fazer o quê? Não quer fazer nada. Não quer fazer nada. Tem gente que precisa ser ameaçado para se mover, e olhe lá, hein? E olhe lá. Mas nós deveríamos fazer a obra de Deus por consciência. Eu não precisaria estar falando nada disso aqui. Mas só que essa palavra não vai ficar só aqui. Essa palavra ela vai para a rádio e ela entra no ouvido de outras pessoas. Eu não prego somente para a igreja. Nesse momento, irmãos, eu estou pregando para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Vão ter a oportunidade de ouvir essa mensagem. De qualquer forma, essa obra de evangelismo, ela está sendo propagada, ela não fica presa nessas 4 paredes aqui. Tem um investimento para que essa mensagem, ela entre nas ondas do rádio e cheguem
onde Deus determinar que essas palavras têm que chegar. Digam glória a Deus. Mas por quê, pastor? Porque nós temos essa obra. E essa obra não é minha. Quando essa palavra vai para a rádio e sai, essa obra é da igreja. Eu não estou me vangloriando, não. Por isso que eu digo, vocês têm que ser participantes dessa obra. Vocês têm que se sensibilizar com essa obra. Contribuir, ofertar de coração, não é por obrigação. Eu repito, nós não temos envelope de dízimo, porque não precisa. É a nova doutrina de Jesus. Qual é a nova doutrina de Jesus, pastor? O Evangelho. O Evangelho não falou de dízimo, mas falou que a igreja tem que continuar o quê? Ofertando. Mas tem gente que está parando de ofertar, irmãos. Tem gente que parou de ofertar. Semana passada eu tive que completar o dinheiro da igreja. Completo com todo prazer, mas fico triste ao mesmo tempo. Pela falta de entendimento de vocês, de alguns. Fico triste pela falta de entendimento de alguns. Fico triste pela neutralidade de ação de alguns irmãos aqui dessa igreja e da própria igreja da pecuária. Aí alguém que pode estar ouvindo, porque isso aqui vai para a rádio, pode falar assim, bem feito, quem manda você não pregar o dízimo? Não, eu vou continuar fiel à doutrina de quem? A doutrina de Jesus Cristo. Eu não quero saber. Se eu tiver que pagar pela palavra que eu estou pregando dentro do Evangelho, eu vou pagar. Eu vou pagar, mas eu tenho certeza que Deus vai me recompensar. Agora, quem não está tendo consciência, quem não está fazendo por onde, quem continua com o seu coração vazio, a coisa não vai ficar boa. Porque você já era para ter tomado uma posição por tudo que você recebeu, pelo entendimento que você recebeu, pela palavra que você recebeu, pelo chamado, porque você não está aqui à toa, você não está aqui porque você quis, você não está aqui porque você veio com as suas pernas, você está aqui porque você recebeu um chamado e Deus tem uma obra para você. Amém? Vocês têm que tomar uma posição, pastor, eu tenho que tomar uma posição diante de Deus. Eu não posso ficar neutro. Jesus libertou o meu coração. Jesus libertou o meu coração. Jesus me deu entendimento. Jesus me deu um caminho para que eu chegasse a Deus. Ele estabeleceu uma verdade para a minha vida. E eu tenho que me apegar a essa verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu irei vos preparar lugar e voltarei. E vos receberei para mim mesmo. Levanta a mão e dá glória a Deus, igreja. Eu vos receberei para mim mesmo. Eu tenho que tomar minha posição, irmãos. Eu tenho que tomar minha posição. Pastor, eu quero tomar minha posição. E Jesus fala assim, irmãos. Olha o que ele diz. No versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era o quê? Jesus estava fazendo a obra de Deus? Sim ou não? Jesus estava fazendo o que Deus mandou? Jesus estava empenhado em amar o próximo? Jesus estava empenhado em libertar as pessoas dos seus sofrimentos? Jesus estava cooperando com o reino de Deus ou não? Aqui é uma estratégia, pastor, expulsar demônio. Faz parte da obra de quem? Jesus estava expulsando um demônio, o qual era mudo e fazia o homem ficar mudo. Certamente. E aconteceu que saindo o demônio, o mudo o quê? Aquele que era mudo fez o quê, igreja? Será que esse homem ficou feliz? Será que esse homem ficou feliz por falar? Quem acredita que ele ficou feliz? Diga glória a Deus. E a obra foi de quem? E a obra foi de Deus por intermédio de Jesus.
Jesus expulsou o demônio e o mudo falou, e houve uma maravilha na multidão. A multidão se maravilhou. Esse é o primeiro sinal que a obra de Deus ela causa uma sensação de alegria, causa uma sensação, pastor, de espanto. Isso chama atenção. O mudo falou, o câncer foi curado, a irmã foi lá, orou em nome de Jesus e o câncer foi curado. Pastor, eu entrei no hospital, tinham pessoas morrendo e elas foram curadas. Quando eu voltei na outra visita, a pessoa foi curada e foi embora para casa. E vão ter pessoas lá para testemunhar. Não, teve uma irmã aí da igreja e ela orou em nome do Senhor Jesus, e quando ela orou e ela foi embora, nós sentimos que algo aconteceu aqui dentro. Porque você entrou com determinação, porque você entrou com seu coração aberto, porque você entrou com disposição, você entrou para trabalhar, você entrou para edificar o reino de Deus, você entrou para promover o reino de Deus. Você não é neutro não, meu irmão. Chega de neutros. São poucos aqui, irmãos, mas se nós estivermos empenhados, unidos, nós somos fortes. Agora, divididos, nós não somos nada. A palavra de Deus diz que uma multidão se maravilhou, mas alguns, olha os alguns, rodas presas, olha os alguns que ao invés de somar, diminuem. Olha os alguns que ao invés de exaltar, ao invés de ajuntar, espalham. Alguns dos judeus, alguns dos fariseus, olha o que eles falaram. Ele expulsa demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus não é da parte de Deus, Jesus é do diabo. Tem pessoas, irmãos, que querem macular a obra de Deus de qualquer maneira. Nós estamos pregando o evangelho e as pessoas estão falando da gente. Nós estamos pregando o evangelho e muitas vezes dentro da própria igreja tem gente contra nós. Tem gente seguindo outra linha de pensamento. Tem gente inventando coisa aqui dentro. Sabe que a liderança não gosta. Sabe que está fora da palavra, mas é uma mania que veio de outra igreja, é um estilo de pregação que veio de outra igreja, é um movimento que não condiz com a doutrina de Jesus Cristo, mas muitas vezes está concorrendo com a doutrina do pastor da igreja. A gente sabe que o pastor não gosta disso, mas ele não está aqui, nós vamos o quê? Nós vamos fazer. A gente sabe que não é isso que o pastor ensina, mas ele não está aqui, nós vamos o quê? Nós vamos fazer. São pessoas que estão fazendo o quê? Dividindo. Esses aqui estavam dividindo. Esses aqui disseram que Jesus tinha parte com o diabo, mas Jesus só tinha parte com quem? Com Deus. Jesus só tinha parte com Deus, mas apareceu os abençoados e disseram: ele expulsa demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus estava fazendo bem, Jesus estava pregando libertação, Jesus estava expulsando o demônio, e veio um grupo de endemoniados e disseram o quê? Ele expulsa demônio por Satanás, pelo príncipe das moscas, pelo príncipe do esterco, que era Belzebu. Amém? Glória a Deus. Quem era Belzebu, pastor? Belzebu era um deus dos filisteus, irmãos, chamado Deus das moscas, Deus do esterco. Vocês sabem o que é esterco, não sabe? Ele era o Deus do esterco. Isso para quê, pastor? Para diminuir Jesus Cristo, para desprezar Jesus Cristo, para tornar Jesus Cristo algo vil. Amém? Sem valor. Tem gente que quer desvalorizar o mensageiro de Deus. Tem gente que quer desvalorizar a mensagem de Deus. Tem gente que recebe uma coisa preciosa e não dá o quê? E não dá valor. Não dá valor ao ensinamento que você recebeu. Você não coloca em prática o que você recebeu. Você recebeu uma pérola,
e você não tomou posse dela. A palavra de Deus é uma pérola, o reino de Deus é uma pérola, irmãos. A Bíblia diz que o reino de Deus é um tesouro que o homem procura, e procura, e procura, mas quando ele acha, a palavra de Deus diz que esse homem voltou, vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquele tesouro. Ele dá tudo na vida para receber o reino de quem? O reino de Deus. E da mesma forma nós temos que fazer, nós temos que dar a nossa vida pelo reino de Deus. E Jesus vai e diz assim, olha, e outros tentando-o, olha só, tinha um grupo que disse que ele expulsava demônios por Belzebu, príncipe dos demônios, e o outro fala assim, faz um sinal aí, eu quero ver o senhor fazer um milagre para dizer que o senhor é de Deus. Mas Jesus disse o quê? Jesus não fez sinais. Jesus falou, olha, eu já estou fazendo a obra que diz, que testifica a minha origem. Eu estou expulsando um demônio, mostrando o meu amor pelas almas, mostrando o poder de Deus que há na minha vida, mostrando que eu tenho um ministério, um trabalho sendo realizado, mas eu não preciso fazer o que as pessoas querem. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Mas, conhecendo ele, os seus o quê? Jesus conhece o quê? Jesus sabe se você está de acordo, Jesus sabe se você é a favor, Jesus sabe se você é contra, Jesus sabe se você está crendo, se você está exercitando fé, ou se você está neutro, com seu coração vazio. Jesus conhece a motivação de cada um de vocês aqui. Pastor, eu estou sem motivação aqui dentro da igreja. Então procura se motivar, irmão, porque você está sendo avaliado por Deus, porque Jesus conhece o seu coração. Procure fazer alguma coisa pela obra do Senhor, procure fazer alguma coisa para edificar a igreja, porque senão a coisa vai ficar complicada no final. Aqui não tem neutro. Eu venho, pastor, mas eu já estou velho, eu tenho 30 anos de igreja, eu não preciso fazer nada, eu não vou contribuir porque eu estou cheio de empréstimo consignado. Amém? Você não precisa fazer o quê? Você acha que você não precisa fazer o quê? Nada, né? Amém. Jesus conhecendo os seus, eu só quero dizer que ele conhece os seus pensamentos, ele sabe a sua intenção. Então você não precisa justificar nada para mim, porque eu jamais vou dizer A, B ou C, porque Jesus está lendo o quê? Ele está esquadrinhando cada coração aqui nessa noite. Ele está vendo quem está motivado, ele está vendo quem está empenhado, ele está vendo quem é a favor, ele está vendo quem está do lado dele, mas ele também sabe quem está contra ele. A Bíblia diz que dentro da igreja de Deus existe trigo, mas também tem o quê? Tem joio. Existe um mato que não presta para quê? Para nada, mas parece com trigo. Você sabe qual é o problema do joio? Que ele parece com trigo. Só que ele não tem trigo, ele não tem trigo. Ele só tem uma aparência de trigo, mas ele é neutro. Ele está ali, mas ele não tem valor. E um discípulo perguntou: Senhor, o senhor quer que tira o joio? Ele disse: não, deixa para a hora da colheita, porque senão você vai arrancar o joio e vai tirar o quê? E vai tirar os triguinhos que estão vindo junto. Mas vai ter uma hora que Jesus vai tirar o joio. Vai ter uma hora que o joio não vai poder ficar no meio do trigo, porque o joio, ele atrapalha o crescimento. As pessoas que estão inativas dentro da igreja, elas atrapalham o quê? Crescimento. Isso é uma coisa que nós temos que pensar aqui, pastor. Será que nós não estamos inativos? E por isso a nossa igreja não cresce em almas, e ela deveria crescer? Será que não está faltando alguma coisa? Alguém não está faltando fazer alguma coisa?
Porque tudo, irmão, é questão de atitude. É uma obra que nós temos. Amém? E Jesus, ele responde a essa acusação, a essa crítica, a essa oposição, dizendo, expressando com um grande ensinamento sobre o reino, sobre a casa, sobre o serviço ministerial, com missão definida, porque a obra de Deus é uma missão definida. Não adianta você fazer do jeito que você o quê? Que você quer, você tem que fazer como Jesus quer. Procure conhecer o Evangelho. Procurem conhecer o Evangelho para que vocês possam executar um serviço aprovado por Deus. Aí Jesus fala assim, conhecendo ele os seus pensamentos, versículo 17, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será o quê? Todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cai. Ele falou do ministério diante de Deus, da obra de Deus, e falou, aproveitou e deu a casa como exemplo. Ele disse que uma casa que não tem união, ela vai o quê? Ela vai cair. É uma família fraca. Marido e mulher divididos são fracos. Filhos e pais divididos são fracos. Essa casa vai ser assolada, essa casa vai ser dizimada, essa família não vai existir em pouco tempo. Porque ninguém vai conhecer, ninguém, porque cada um está indo para onde? Por um caminho. Cada um tem um tipo de pensamento. Cada um faz o que quer. Mas Jesus ensina que a igreja, ela tem que estar unida no mesmo propósito. Jesus fez um bem aqui, irmãos. Jesus expulsou um demônio mudo. Jesus libertou uma alma do sofrimento. E ele diz, Satanás não vai expulsar seus cooperadores. Isso não tem sentido. O demônio não é burro de fazer isso. Só a igreja que é burra. O reino das trevas não tem divisão, o reino das trevas é unido, jamais o diabo vai levantar cooperadores para expulsar seus próprios cooperadores. Ele quis dizer que o inferno não faz isso, mas a igreja faz. Vocês estão entendendo? Amém? O inferno não faz, mas a igreja o quê? Tem gente que ao invés de acrescentar, tem gente que ao invés de estimular a obra, ou permanece neutro, ou joga o quê? Contra. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, são dois adversários. Quem não faz nada e quem joga contra. Quem não faz nada, casa vazia. Quem joga contra, pode ainda cair em pecado contra o Espírito Santo, porque quem está falando da obra de Deus pode cair em pecado contra quem? Contra o Espírito Santo. Lá em Mateus fala sobre isso. E Jesus disse que quem pecar contra o Espírito Santo não terá o quê? Hein? Isso, glória a Deus. Não terá perdão. Quem pecar contra o Espírito Santo não terá o quê? Não terá perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele esclarece. Porque o Espírito Santo, ele liberta. Porque o Espírito Santo, ele expulsa demônio. Porque o Espírito Santo, ele converte a alma. E você diz que o Espírito Santo é do diabo. Você blasfema. E blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável aos olhos de Deus. Tem pessoas aí que estão com seus corações duros, falando contra a igreja, falando contra uma obra legítima, contra uma obra verdadeira. O que eu faço questão, irmãos, é de promover uma obra verdadeira aqui nesse altar. Talvez eu não agrade vocês, mas a obra que eu realizo, eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que agradar a Deus, e vocês também têm que agradar a Deus. A minha vida particular, talvez, ela não agrade, mas a minha obra tem que agradar.
Eu tenho que começar a mudar a minha natureza de acordo com a obra. De acordo com a obra de Deus. Digam amém. A obra de Deus, ela tem que entrar no meu coração. A palavra de Jesus tem que entrar no meu coração. Eu tenho que aderir à mensagem de Jesus e, ao mesmo tempo, praticar essa mensagem, realizar a obra que essa mensagem prescreve. Ela prescreve uma obra, ela prescreve um comportamento, mas ela também prescreve uma ação. Eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Ele disse, ide pregai o evangelho. Ele disse, ide curai os enfermos. Ele disse, os sinais seguirão aqueles que creem. E crer é uma atitude da igreja, é uma atitude de fé. Eu tenho que andar pela fé. E eles disseram para Jesus, olha, é do diabo. Esse aí expulsa demônio por Satanás, expulsa demônio por Beelzebul. Para diminuir Jesus Cristo. Mas estão blasfemando. Estão blasfemando. Mas Deus não vai aceitar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus não vai aceitar. Se você recebeu a mensagem de Deus, você testifica que a mensagem de Deus é verdadeira e você diz assim, é do diabo. Eu não posso negar, irmãos, a obra do Espírito Santo. Eu não posso atribuir ao diabo o poder de Jesus. Eu não posso rejeitar de forma escarnecedora a mensagem de Deus. Tem gente que escarnece da mensagem de Deus. Tem gente que não aceita a salvação. Tem gente que diz que inferno é palhaçada. Tem gente que diz que não vai existir volta de Jesus. Tem gente que fala que a palavra não é verdadeira. Essas pessoas estão correndo um grande risco de estarem condenadas desde já, como os demônios. Quem está entendendo, diga amém. Jesus vai e diz isso aqui, irmãos. Olha o que ele fala. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus está falando, eu expulso pelo Espírito Santo. Eu estou propagando o reino de Deus, eu estou anunciando o reino de Deus, e o reino de Deus é libertação, o reino de Deus é cura, o reino de Deus é perdão de pecado, o reino de Deus é purificação de alma, o reino de Deus é renovação em Cristo. Regeneração, irmãos. O mal tem que sair. Por quê, pastor? Porque é o reino de Deus que está sendo anunciado, é o reino de Deus que está sendo propagado. Eu estou a favor do reino de Deus. A oração que ele ensinou, que venha o teu reino, Senhor Jesus. Não é que vá não, mas é que venha. Não é que vá não, não é que demore não, mas é que venha. A igreja tem que aprovar o reino de Deus e se arrepender. O evangelho é isso, é chegar do reino de Deus. Arrependam-se. Arrependam-se, abra o coração de vocês e coloque a maldade de vocês para fora. Reconheçam, porque o evangelho já descobriu. O evangelho já descobriu a prostituição. O evangelho já descobriu a mentira. O evangelho já descobriu o adultério. Ele já descobriu. Coloque isso para fora. Coloque essa depressão para fora, porque o evangelho já descobriu. Coloque essa paixão para fora, porque o evangelho já descobriu. O reino de Deus já entrou. Esse mal tem que o quê? Tem que sair. Diga glória a Deus. A palavra, ela é o reino de Deus. A palavra é uma palavra de libertação. A palavra é uma palavra de cura. A palavra é uma palavra de mudança de natureza. O mal vai ter que ficar bom. O odioso vai ter que amar. Aquele que é implacável, não quer perdoar, vai ter que perdoar. O ignorante vai ter que quebrantar o coração. Vai ter que amansar. O bravo vai ter que amansar. Vai ter que amansar, vai ter que mudar. O traficante vai sair do tráfico. O ladrão vai parar de roubar. A prostituta vai parar de se prostituir. O gay vai concordar com Jesus. Ele vai concordar com Jesus, ele vai dizer, não, a minha prática é pecaminosa, eu não quero isso para a minha vida.
Ele vai dizer, não, eu concordo com a palavra de Deus. Ah, não é o que a sociedade está falando, não, irmãos. Ah, não, pastor, a sociedade hoje, a ciência hoje, ó, cuidado com a lei. Tem uma lei sendo votada aí que se a igreja falar isso vai dar cadeia. Eles querem amordaçar, irmãos, a pregação do evangelho. Eles querem amordaçar. Eles querem amordaçar a doutrina de Jesus Cristo, os princípios cristãos que são a base mais aprovada para a sustentação das famílias, dos nossos filhos. Se os nossos filhos forem levados ao conhecimento de Deus, se os nossos filhos forem orientados a colocar o Senhor em todas as áreas das suas vidas, certamente os nossos filhos serão homens e mulheres de valores, de grandes princípios, porque o Evangelho ele é um grande princípio para a vida, é um grande princípio para respeito ao próximo e respeito a quem? Respeito a Deus. É um grande princípio de temor. Ele traz isso na mensagem. Esse temor é um fundamento da mensagem de Deus. E Jesus falou, olha, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Esse dedo de Deus aqui, Jesus está se referindo ao Espírito Santo. Ele estava dizendo que ele ia entrar na casa do valente. Mas ele precisava amarrar o valente primeiro. O valente só pode ser amarrado se você permitir o Espírito Santo guiar o seu coração. O diabo só pode ser amarrado, irmãos, os espíritos opressores que nos induzem a erro. Os espíritos opressores que falam nos nossos ouvidos propostas para que venhamos a ser enganados, para que venhamos a errar, para que venhamos a ofender as pessoas, para que venhamos a agredir as pessoas, para que venhamos a agir com desonestidade. Esse demônio só pode ser vencido se ele for amarrado. E ele é amarrado pela palavra do Senhor. Jesus diz assim, olha, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda o quê? A armadura em que confiava, e reparte os seus o quê? Despojos. Ele liberta, Jesus está dizendo que ele liberta os cativos das garras de Satanás. Jesus está dizendo que ele tira os cativos das garras do diabo. E aí ele diz assim, quem não é comigo é o quê? É contra mim. Olha o contexto da palavra. Pessoas que estão contra ele, porque não são com ele. Vejam bem, irmãos, esses aqui não são os que ofenderam, mas são os neutros. Teve pessoas ali no meio daquele povo, que um agrediu, o outro defendeu, e o outro fez o quê? Não falou o quê? Não falou nada. E Jesus falou assim, olha, tem gente aqui que não tomou opinião, tem gente aqui que não escolheu de que lado está, mas eu digo, quem não é contra mim e quem comigo não se ajunta, o quê? Espalha. Ou seja, quem não está junto comigo, quem não está somando, quem não está do meu lado, está o quê? Está espalhando. Não tem essa de estar neutro. Ou você é do lado do diabo, do adversário, ou você está do lado de Jesus. Ou você permite Jesus te libertar, ou você aceita a palavra de Deus, ou você aceita a mensagem de Cristo, que é muito mais poderoso que o diabo, porque ele mostrou que o diabo estava mantendo o homem no cativeiro, mudo, mas ele veio com o poder de Deus e libertou o mudo, e o mudo falou. É isso que ele disse, eu posso libertar, eu posso entrar na casa do valente e libertar vocês, mas vocês têm que ficar do meu lado. Se vocês não estiverem do meu lado, vocês são contra mim.
Se vocês não estão comigo, vocês estão contra mim. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ele quis dizer que tem um grupo neutro e tem um grupo que está trabalhando contra, porque não está juntando. Tem um grupo que não está fazendo nada e tem um outro que está jogando o quê? Contra. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta o quê? Espalha. Quem não está ganhando alma, está espalhando. Amém? Quem não está falando dele para as pessoas, quem não está orando para os enfermos, quem não está falando de Jesus, está contra Jesus. Quem não está fazendo a obra está contra Jesus. Quem não está ajudando na manutenção da igreja está contra Jesus. Mas já deveria estar ajudando porque tem consciência para isso. Não decidiu a favor porque não o quê? Porque não quis. Não coopera, não oferta porque não o quê? Porque não quer, você decidiu e você tem esse direito. Mas Jesus está dizendo, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta o quê? Espalha. Dá para você entender? Sim ou não? Dá para você entender aí atrás, irmã? Sim ou não? Pastor, eu estou do lado, ou eu estou do lado de Jesus, ou eu não? Ah, não, pastor, eu estou aqui, mas eu não faço mal a ninguém, mas também não faz bem. Então você também está o quê? Você está fora. Você está fora. Você está fora, você não defende a igreja, você não defende o reino de Deus, você não promove o reino de Deus, você não ama o próximo, você não perdoa, você é uma pessoa de boca suja. Você está fora. Você é do tipo que espalha, você é do tipo que causa dissensão, você gosta de uma confusão dentro da igreja, você faz cara feia para o irmão, você fala do irmão, você critica o irmão, você tem seus pitis. Dá um piti. Deu um piti, pastor. Começou gritando. Ficou nervosa. Traz o calmante, irmã. Traz o calmante, bota o calmante dentro da bolsa, para você não ficar fora. Jesus disse, quem não é comigo é contra, e quem comigo não ajunta o quê? Espalha. Jesus está enfatizando aqui, irmãos, a necessidade da unidade, que ele diz que nem os demônios abrem mão da unidade. E por que a igreja vai abrir mão? Se o inferno não admite divisão, por que a igreja vai admitir? Se o inferno reconhece que a união faz a força, por que nós não somos unidos? Por que não estamos no mesmo propósito? Quem está entendendo, diga amém. A proposta, irmão, de Jesus é ajuntar. A proposta de Jesus é unir para uma missão. É isso que eu estou dizendo. A proposta de Jesus é que a união é a união para alcançar um objetivo. Essa é a consciência da igreja. Pastor, eu vou ajudar para ajuntar. E quando se fala em ajuntar, está se referindo a quê? Crescimento, progresso. Mas quando há divisão, não há o quê? Não há crescimento, mas há assolação. Por isso que muita sociedade vai à falência. Por quê? Porque um sócio quer roubar o outro. Por que o casamento acaba? Porque o casal divide. Porque o casal, a casa, ao invés de estar unida, os filhos estarem unidos. Anteontem, uma irmã ligou para mim, pastor, estou passando necessidade. Aí eu falei, sabe por quê, irmã? Porque a sua casa é desunida. Seus filhos trabalham, mas o dinheiro deles é para cachaça, é para cerveja, é para sair final de semana com a namorada. Mas eles não estão vendo que a senhora está na necessidade. Por que não chega? Mamãe, aqui, toma aqui 200, toma aqui 100, recebi, ganhei 150 essa semana, vou tirar 50, toma 100 aqui, para ajudar na despesa da casa, porque eu sei que a situação está complicada. Mas sabe o que é isso, irmão? O individualismo, a falta de sensibilidade, a falta de união, é que enfraquece qualquer grupo. O egocentrismo. Então Jesus fala assim, olha, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, o quê? Espalha.
Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Jesus está falando aqui que existe um neutro e existe um opositor. Existe um que espalha e existe um que não está com ele. Mas está na encolha, está quietinho. Não ajuda, mas acha que não atrapalha. Só que não ajuda, mas está contra. E o outro atrapalha, o outro causa dissensão, o outro cria problema dentro da van, o outro arruma problema com o irmão dentro da igreja, para o irmão sair da igreja. Aí o irmão sai, esse fez o quê? Juntou? Ajuntou ou o quê? Não, espalhou. Pastor, eu consegui tirar fulano dentro da igreja. Eu arrumei um problema com ele, ao invés da gente sentar, combinar, entrar num acordo, considerar, perdoar. Não, eu preferi explodir, ou eu saí, ou eu fiz a pessoa o quê? Sair. Ao invés de eu ajuntar, eu fiz o quê? Eu espalhei. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando em relação a almas. Jesus está falando em relação ao crescimento da obra, ao sucesso da obra. E o sucesso da obra depende da atitude de cada um de vocês. Depende da atitude de cada um de vocês. Ninguém consegue fazer a obra sozinho, não, irmãos. Por isso que ele diz que nós temos que ser igreja. Por isso que ele formou a igreja. 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele. Já é a igreja. Glória a Deus. Agora, quantas pessoas tem aqui? Fora os que não vieram. Quantas pessoas nós temos aqui? Não tem como essa casa ficar assolada. Não tem como essa casa não progredir. Por quê? Porque só se não houver união. Só se não houver cooperação. Amém? Jesus não admite o neutro e não admite o opositor. São pessoas que são contra o objetivo. Jesus quer dizer, se alguém não é a favor, é o quê? É contra. Jesus está procurando gente para somar. Jesus está procurando ajuntadores para a igreja o quê? Para a igreja crescer. Cooperadores. Pastor, vou ofertar. Pastor, vou ajudar. Pastor, vou convidar um vizinho. Tem uma pessoa doente lá. Tem um cara que é amigo meu. Eu tenho certeza que se eu falar com ele de Deus, eu vou evangelizar ele essa semana. Domingo eu vou trazer. Digam glória a Deus. E ele fala mais, irmão. Vamos continuar, porque essa palavra é cumprida, mas eu vou dar um ensinamento dela quase que completo para vocês. Aí ele fala assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, aí ele começa a falar aqui dos neutros. Você recebeu a mensagem de Deus e o espírito imundo fez o quê? Saiu. Você recebeu a palavra de Deus, irmão, o espírito imundo fez o quê? Saiu. Ele não foi expulso, ele o quê? Ele saiu. Por que ele saiu? Porque a palavra de Deus não o quê? Não permaneceu, não entrou. Ele saiu, mas a palavra não o quê? Você ouviu. Quando você ouve o evangelho, é igual aquela pessoa que diz assim: eu estou me sentindo muito bem, pastor. Que música linda. Que palavra, pastor, que palavra. Mas essa palavra só pode ser útil se ela preencher o quê? Se ela preencher a casa. Jesus só pode te libertar se ele entrar. Se você permitir que ele entre, se você concordar com ele, se você for com ele. Aquele que não é comigo é contra mim. Mas aquele que não é contra mim é meu favor. Em outra passagem ele fala isso. Você vai lá em Mateus, tem essa mensagem aqui, em outro sentido. Amém? Eu tenho que permitir Jesus permear. Olhe para cá, irmãos, para a gente encerrar. Eu tenho que permitir que a palavra de Deus, o quê? Entre e permaneça. Como? Porque eu estou disposto a obedecer. Como que Jesus me liberta? Se eu estiver disposto a obedecer. Ao invés de obedecer ao diabo que estava no meu coração, eu vou obedecer a Jesus. Ao invés de fazer o que Luiz Fernando fazia, o regenerado Luiz Fernando por Cristo vai fazer a vontade de Cristo. Diga glória a Deus. Você vai fazer a vontade de Cristo?
o diabo não vai poder voltar. Você vai adotar a palavra de Jesus no seu coração, o diabo não terá lugar. As consolações do Espírito Santo vão encher você, o diabo não terá vez na sua vida. O diabo não pode voltar. Se o traficante disser assim, a minha vida agora pertence a quem? A Jesus. Se a prostituta falar a mesma coisa, se o gay falar a mesma coisa, eu entreguei a minha vida para Jesus, o diabo não pode voltar, ele não vai poder te condenar, ele não vai poder te atormentar, ele não vai poder te amaldiçoar, porque você pertence a Cristo, o sangue de Jesus, ele passa a valer pela sua vida. O sangue que verteu na cruz do Calvário, irmãos, o propósito do sangue, perdão de pecado, reconciliação com Deus, vida eterna, você vai alcançar, por quê? Porque Jesus entrou no seu coração, porque a palavra de Jesus entrou no seu coração, e o diabo não terá mais lugar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Jesus só liberta se eu adotar a doutrina dele e não fazer diferente, não admitir mudança, não retroceder. Eu comecei, eu vou continuar. Eu comecei, eu vou crescer. Eu comecei, eu vou edificar. Eu não vou parar de trabalhar. Diga glória a Deus. Eu não vou parar de trabalhar. Quando o espírito imundo tem saído ele tem saído. Irmão, aprenda a ler com atenção. Ele tem o quê? Falou que ele saiu? Ele falou que o espírito imundo saiu? Ele tem o quê? Ele tem saído. Se ele tem saído, é porque ele tem o quê? Ele tem voltado. Vocês estão entendendo? Amém? Ah, não, pastor, eu não entendi assim não, mas entenda aí. Ele tem saído. É igual você sai da sua casa, não sai? Você vai voltar? Então você tem saído. E o diabo é assim, ele tem saído, mas ele tem o quê? Ele tem voltado. Tem muita gente que está dentro da igreja que o diabo tem saído e tem voltado. E isso acontece quase com a maioria, irmãos. Mas quando Jesus entra, o diabo não pode voltar. Porque não tem lugar para ele numa casa onde Jesus habita. Não tem lugar para ele onde a palavra está sendo levada a sério. Não tem lugar para o diabo. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, ele busca repouso, ele não achando, ele tem uma opção, ele pode dizer o quê? Eu vou voltar. Tornarei para minha casa, de onde sai? Ele falou que a casa é de Jesus? Ele disse que a casa é de quem? A casa é dele. Amém, irmão? Ele disse que a casa é dele por quê? Porque a casa estava o quê? Aí ele fala assim, e chegando, acha varrida e o quê? E adornada. Essa casa está aparentemente arrumada, mas ela está suja. Ela não está lavada, ela está o quê? Varrida. Esse chão aqui, eu acho que ele não está lavado. Rogéria está aí? Deixa eu ver aqui, cadê ela? Ah, ela está ali. Espera aí, Rogério, deixa eu ver aqui. Aqui, Rogério, ó. Está varrida. Mas não está lavada. Quem está entendendo, diga amém. É assim a alma, ó. A alma sem Cristo, de um neutro dentro da igreja, é isso aqui, ó. A sujeira é quase que imperceptível, mas ela existe. Quem está entendendo? Por quê, pastor? Porque Cristo não entrou. Porque quando Cristo entra, ele não varre, não tem uma aparência de limpo, vai estar limpo de verdade, vai estar limpo de uma vez por todas. O sangue de Jesus, ele te garante, ele te lava, o Espírito Santo, ele te lava. É um lavar regenerador que o Espírito de Deus, que o dedo de Deus promove. O dedo de Deus promove um lavar regenerador. Cristo promove esse lavar regenerador. Quando a palavra do Espírito entra, o mal tem que o quê?
Ele tem que sair. E se a palavra do Espírito permanecer, o mal não tem como voltar. Ele disse que ele anda, ele não encontra repouso, ele não acha repouso, mas ele volta para a casa dele, porque a casa, ele sabe que a casa não se encheu, ele sabe que não havia disposição sua de se libertar, ele sabe que você ainda pende para a maldade, apesar de você estar dentro da igreja. Quem está entendendo, diga amém. O diabo sabe e ele volta, mas ele volta com toda petulância. A casa é o quê? É minha. Eu voltarei para a minha. E ele não volta sozinho, irmãos. Quando ele sabe que você pretendeu sair, quando ele sabe que você deu ouvido a uma mensagem de Deus, ele vai fortalecer a casa dele. Ele volta com mais 7 demônios. E diz assim: e vai... Então vai e leva consigo outros 7 o quê? Espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior o quê? Do que o primeiro. Não adianta ficar em cima do muro, irmão, nem ser neutro. Aí vem uma mulher e fala assim: olha o que aconteceu depois. E aconteceu que, dizendo essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado é o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste. Sabe o que isso aqui quer dizer para Jesus? Nada. Jesus foi e retrucou na mesma hora, mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e o quê? E guardam. Quem está entendendo, diga amém. Guardar em que sentido, pastor? Guardar no sentido de praticar, guardar no sentido de fazer a vontade de Deus, guardar no sentido de ser ativo, guardar no sentido de estar cooperando com Cristo ativamente. Jesus não quer elogio isso. Bem-aventurado o peito que te amamentou. Jesus falou: não é isso que eu quero. Nicodemos chegou e falou para ele: eu sei que o senhor é mestre vindo da parte de Deus, tem que nascer de novo. Vocês estão entendendo, amém? Tem que nascer de novo.